Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem redime a tua vida da cova e te coroa de benignidade e de misericórdia, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que esta palavra venha se cumprir neste dia, na minha e na sua vida, na vida da igreja, que sejamos renovados pela benignidade e misericórdia do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor, ao Deus que tudo pode, ao Deus que por mim tudo executa. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus nós nos reunimos na Tua presença, para te adorar, para te louvar. Não há palavras para expressar a nossa gratidão. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou para ti, para sermos um povo santo, remido, ó Deus, uma nação adquirida pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, éramos escravos, mas o Senhor nos libertou. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo abriu os nossos ouvidos, abriu os nossos olhos para conhecermos ao Senhor. Ó Pai, nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, não porque fizemos algo para merecê-lo, mas pelos méritos de Cristo. Nós somos agora salvos, nós somos nova criatura, somos agora, Pai, herdeiros de todas as promessas do Senhor. Por isso nós dizemos: o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Por isso a nossa alma bendiz ao Senhor. Ó Deus, todo o nosso ser adora o Senhor. Faz de nós adoradores que te adorem em espírito e em verdade, porque é isso que o Senhor procura, verdadeiros adoradores. Encontra em mim, encontra em cada um de nós verdadeiros adoradores. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, te louvamos e te adoramos. Aproveitamos também esta palavra para pedir que esta palavra venha de encontro aos necessitados desta manhã, aqueles que estão passando por enfermidades, aqueles que estão passando por adversidades. Visita cada família, cada lar, cada pessoa, ó Pai, de uma maneira especial da nossa igreja. Visita em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós queremos, ó Pai, contemplar as maravilhas do Senhor, queremos contemplar aquilo que Jesus disse: crês e verás a glória de Deus. Pai, nós cremos e queremos ver a glória do Senhor, ó Pai, restaurando esta nação, restaurando famílias, restaurando vidas, para a honra e glória do nome do Senhor, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós, ó Pai, consagramos agora este tempo de adoração, de louvor, de palavra ao Senhor. Que tudo aqui seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede,
ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. Exaltemos nosso Deus, santo, santo, exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Puxa vida, hoje foi forte o café, hein? Vou até repetir. Bom dia, irmãos. Olha que beleza, é muito bom a gente acordar, estar na presença do Senhor e estar aqui cantando, adorando-o pelo que Ele é, louvando-o pelo que Ele faz. É muito gostoso. E agora que a gente cantou bem alegre, exaltado seja Deus, vamos reconhecer que Ele é a nossa segurança, que com Ele estamos seguros, com Ele estamos descansando, com Ele nossa alma está confortada, consolada pelo Seu poder, pelo Seu amor. Amém? Vamos cantar, vamos fazer assim, vamos cantar a primeira estrofe todos juntos, a segunda estrofe só as irmãs, ouviram? A terceira estrofe só os irmãos, homens, e a quarta todos juntos. Deu para entender? Primeira todos, segunda as mulheres, sexo feminino, irmãs, para ficar bem claro. E a terceira os homens, sexo masculino, irmãos. E a última, todo mundo no coro sempre, todo mundo junto, tá bom? Com alegria. Vamos lá, minha orquestra. Todos. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Irmãs? Onde você vai assistir? Solta a voz. Você tá meio ruim, né? Vamos lá. Vamos ali. Gabriela, todo mundo, vamos lá. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Com seguro, descansando no poder de... Os homens. Rabi Levite. Vocalista. Canta, Cordeiro. Isso. Vai, Zé Carlos. Todo mundo. 3 e descansa. Tá bonito, vamos lá. Isso, todo mundo. Vamos, penetra. Isso.
Vai bem forte, hein? 1, 2, 3 e descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Olá, seja bem-vindo aqui na Primeira Batista. Fique atento às nossas informações. Tiago 3:9 diz: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Chris Polly diz em seu livro SOS dos Pais que devemos cuidar as palavras que proferimos sobre os nossos filhos. Palavras duras, negativas, torpes, de humilhação, de reprovação, de ameaças e críticas constantes deixam marcas negativas nos filhos e certamente ameaçam tanto a personalidade como o caráter deles. A palavra do papai e da mamãe tem muito poder na vida da criança. A autoimagem e a autoestima dela se formam mediante as palavras que ela ouve, principalmente dos pais. As palavras podem contribuir para que a criança se sinta humilhada, inferiorizada, desprezada, sem amor. Avalie o peso do que fala. Não que você deva dizer só palavras positivas a seu filho. Porém, elogios e incentivos fazem parte do processo de educação. Talvez o que você fala possa parecer leve, mas para a criança pode ser pesado. Corrija o comportamento errado sem humilhar, desprezar ou desvalorizar seu filho. O MINA esclarece aos pais de crianças e pré-adolescentes que o sistema de identificação oferecido pela igreja aos seus filhos é extremamente importante para a segurança, controle de assiduidade, assim como para providências com os recursos a serem investidos no ensino durante os cultos regulares e para os dias de ensaio dos grupos de coreografia. Esse cuidado deve ser observado para que crianças e pré-adolescentes sejam atendidos com a qualidade que merecem. Pais, contamos com vocês. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. É por meio da graça de Deus derramada em nós que vivemos para ser cada vez mais parecidos com Jesus. É por meio dessa maravilhosa graça que as obras que fazemos já não são mais da carne, sim do Espírito. Venha adorar a Deus conosco e agradecer por essa graça transbordante derramada sobre nós, por meio do sacrifício e da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Musical de Páscoa da Primeira Batista. Graça. Dia 14 de abril, sexta-feira, às 17 horas e às 19h30. Convide aqueles que precisam conhecer essa graça libertadora para estar aqui conosco. A entrada é gratuita. A expectativa de vida ao nascer no Brasil subiu para mais de 74 anos em 2013, para ambos os sexos, conforme o IBGE. Com isso, o amadurecimento da população é uma realidade nunca antes vivenciada no país. E dentro das igrejas não é diferente. Em nossa igreja são membros cerca de 465 pessoas com a idade superior a 60 anos. Para estas pessoas, estamos começando o projeto Viva a Vida. Entendemos que a terceira idade deve ser um tempo de alegria, de novas descobertas, dinâmico, de grandes mudanças e desafios que devem ser encarados e vencidos. Este ministério se propõe a trazer o brilho dessa fase da vida, pois sabemos que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Venha participar da nossa primeira celebração no dia 13 de abril, quinta-feira, às 14 horas, na Sala 113.
Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Bom estarmos juntos, compartilhar, o nosso dia. Estamos aqui no templo como igreja do Senhor. E as crianças, esses domingos, domingo passado, hoje e mais 2 domingos, estarão estudando sobre o tabernáculo. E a Bíblia, ao relatar sobre a construção do tabernáculo, a gente percebe que foi uma coisa bastante importante, porque do capítulo 27 até o 40, onde isso está sendo falado, em todos esses capítulos, Deus dá dicas de como o tabernáculo precisa ser construído. E envolve toda a igreja. É muito lindo, porque em tudo que Deus faz, Ele quer que toda a sua igreja esteja envolvida. E é conclamada toda a congregação a dar ofertas daquilo que tem. Não foi imposto a ninguém, você deve fazer. Mas todo aquele que quisesse oferecer a sua oferta, ela seria bem-vinda. E quase 1 tonelada de ouro foi depositado no altar para a construção do tabernáculo. Quase 1 tonelada. E também naquela ocasião foram chamadas todas as pessoas que tinham habilidades especiais. Os artífices, os artistas, aquelas pessoas que tinham habilidade de escultura, foram chamadas. Todos podiam participar. Uns participavam com o seu dinheiro, e outros com o seu ouro, e outros participavam com a sua forma de trabalhar. E isso acontece até nos dias de hoje, As igrejas evangélicas não obrigam as pessoas a ofertarem, mas quem oferta, quem dá o dízimo, sabe o quanto é abençoado. Pode dormir todos os dias tranquilo, porque sabe que o Senhor cuida de todas as coisas, porque reconhece que o dinheiro não é dele, mas ele está com esse dinheiro, mas foi o Senhor quem deu. Quem já teve experiências de ofertar, de ousar na sua fé, sabe que delícia que é. E não faltam, não há sentimento de perda, é uma bênção muito grande. E isso aconteceu naquela época. Todo o povo se envolveu. Sempre que há uma campanha nas igrejas de construção, quem já participou sabe, há um movimento de entusiasmo, de alegria entre todas as pessoas. E com certeza nós logo vamos entrar numa dessa. Nós temos uma área aí que a gente não esqueceu, não. Tem gente que acha que a gente esqueceu, mas não esquecemos, A direção da igreja estava analisando bem o momento econômico, analisando a igreja e tudo, mas nós temos, essa área está nos nossos projetos, e aí nós vamos reviver o que o povo de Israel viveu na construção do tabernáculo. Nós vamos ficar em pé e eu quero, enquanto vocês estão ficando em pé, quero lembrar que quinta e sexta-feira nós tivemos a nossa capacitação, foi uma bênção. Nossa equipe é maravilhosa, vem gente de outras igrejas, de outras denominações, e o nosso pessoal, foi muito gostoso, é um momento assim, é muito trabalhoso, mas é uma delícia, a gente se empolga também, foi uma bênção, nós agradecemos a Deus. Vamos ler o versículo de hoje juntos? Com as próprias mãos ele dará a Deus essa oferta. Levítico 7:30a. O propósito de Deus é que lhe oferecemos o melhor com as nossas próprias mãos, dando a ideia que isso tem que partir do nosso coração. Aí é que vai ter valor. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Aprendemos sempre tanto ao relembrar, ó Deus, esses textos. Ó Deus, que nós devemos ofertar, devemos dar daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos.
Não devemos temer, porque o que o Senhor colocou foi o Senhor quem colocou. Não há falta quando nós ofertamos. Ao contrário, o Senhor abre portas, o Senhor nos dá de uma forma ou de outra, o Senhor nos surpreende, e o Senhor quer que nós vivamos pela fé em todas as áreas da nossa vida. Ó Deus, e o dinheiro não pode ser o Senhor da nossa vida. Ele deve estar a nosso serviço e a serviço da Tua causa. Pai, que o Senhor possa mover também os corações dos nossos irmãos, ó Deus, para ofertarem, para dizimarem, ó Deus, para terem essa experiência, ó Deus, grandiosa, que é tirar do dinheiro que recebemos todo mês e colocar na Tua causa para a Tua obra. Pai, que as nossas crianças aprendam essa bênção logo cedo, de entregar a sua ofertinha, de saber que a obra do Senhor é feita com o nosso dinheiro, com a nossa participação e com a nossa participação voluntária, Pai. Ó Deus, que os nossos facilitadores possam mostrar essa verdade tão linda para as crianças da forma mais gostosa que for. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo tem feito isso, ó Deus, lá nas salas, tem traduzido essas mensagens lindíssimas para o coração das crianças. Nós queremos a maior e a melhor bênção sobre a vida de cada um deles, sobre a vida dos pais, sobre a vida das crianças. Nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças, pré-adolescentes à porta. 10 horas nós temos Tadel de pré-adolescentes. É isso aí, uma salva de palmas para as nossas crianças e para os nossos pré-adolescentes. A igreja pode se assentar. Daqui a pouquinho, às 10 horas, nós teremos aqui um lindo culto de líderes. Esse templo vai ficar completamente tomado de líderes. E você, por favor, agradeça a Deus, porque Ele concedeu à nossa igreja muitos homens e mulheres de todas as idades que estão fazendo diferença. Coisa linda é ver supervisores pré-adolescentes e juniores. Coisa linda, Deus está fazendo uma grande obra entre nós. E eu quero convidar você, que ainda não faz parte de uma célula, de um pequeno grupo, para nos procurar e fazer parte. Faz toda a diferença na vida da igreja. Nós queremos que todos estejam num ninho de amor, porque aqui no culto a gente só vê rapidamente, diz paz do Senhor e vai viver a semana sozinho. Mas na célula nós estamos mais próximos dos irmãos, e aqueles mandamentos que nós chamamos na Bíblia, mandamentos recíprocos, aqueles uns aos outros, cuidai uns dos outros, ajudai uns aos outros, suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros, não mentir uns aos outros, tudo uns aos outros, fica mais fácil lá na célula, no pequeno grupo. Uma realidade que nós temos vivido de enxergarmos a igreja como um pássaro de duas asas, não é? Você já viu algum pássaro de uma asa só voar? Talvez o Jet Otano, que é da área, tenha visto, né? Tenha até catalogado, feito um estudo profundo de um pássaro de uma ave só. Eu acho difícil, não é? Não tem jeito. A igreja tem duas asas. Uma asa nós chamamos de asa corporativa, organizacional, funciona por ministérios, por cultos gerais. A outra asa é a asa comunitária, da comunhão em profundidade. E aí, isso a gente vai experimentar lá no pequeno grupo, nas células e no discipulado. Então, queria convidar você a ser um membro de duas asas também, não é? Não depender só dessas reuniões grandes aqui, que são maravilhosas, mas entrar mais na vida da igreja, porque Deus plantou você aqui para ser abençoado e também para abençoar. Dito isso, eu cumprimento a todos na misericórdia, na graça e na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Bom dia, tudo jóia mesmo? Amém. Então, esteja orando pelo Tadel. Daqui a alguns minutos, um poderoso Tadel, treinamento avançado de líderes. No final de semana passado, nós elegemos a diretoria estatutária e o corpo diretivo da igreja, e agora você vai ver os resultados. Olha lá, presidente, pastor Gilson Breder, o mandato, segundo o estatuto, é enquanto bem servir a igreja, isso é estabelecido na Assembleia do dia 23 de dezembro de 1990. Vice-presidente, você deve se lembrar que
houve várias indicações, mas todas declinaram, com exceção do pastor Ronaldo. Então ele foi eleito com 661 votos. Outros indicados então declinaram, não é? Brancos e nulos, nós tivemos 20 votos. Agora, aqueles que são eleitos anualmente, segundo o estatuto. Primeiro e segundo secretários. Primeira secretária, a irmã Maria Lídia de Brito Nape, 479 votos. Segunda secretária, Maria Rubinita Mota da Silva, 299 votos. Concorreram a Cintia Aline Onofre Boazal, 244 votos, nós agradecemos. A Clênia Lima Armoa de Deus, 195 votos. A Maria Aparecida França da Silva, 153 votos. E brancos e nulos, 28. Ok. Tesoureiros, primeiro tesoureiro, Cleverson Mariano Nogueira, 342 votos. Segundo tesoureiro, Roberval Maurício Cardoso Rodrigues, 329 votos. Concorreram Ana Luísa Barbosa Silva, 271 votos. Jorge Luiz Fernandes Freitas, 232 votos. Antônio Evangelista Saraiva, 187 votos. Brancos e nulos, 37. Ok. Vogais, aqueles que são chamados a apoiarem a diretoria, são convocados pela presidência. Marlene Nogueira Souza Sato, 404 votos, são 3 pessoas. Vera Tilde de Castro Pinto, 353 votos. E mais a irmã Áurea Aparecido Riceto, 313 votos. Concorreram Estênio Moreira Reis, 306 votos. Hélio Augusto Cruz Faustino Júnior, 300 votos. Anésio Nápio Júnior, 293 votos. Brancos e nulos, 128 votos. Possivelmente porque tenham escolhido mais do que 3 nomes, né? E isso, então, invalidou o voto. Comissão do Exame de Contas, 3 nomes. Renato Rodrigues Gualberto, 467 votos. Helena Kling de Almeida, 391 votos. Marcos José Brito, 322 votos. Concorreram Roberval Maurício Cardoso Rodrigues, 303 votos. Hélio Augusto da Cruz Faustino Júnior, 280. Adilson Amorim Puertos, 257. Brancos e nulos, 77 votos. Comissão de Orçamento, eleitos 3 pessoas. Edson de Almeida Silva Almeida, 472 votos. Wilson Joaquim da Silva, 438 votos. Marcos José Brito, 301 votos, mas ele declinou, volte um pouquinho, ele declinou por quê? Porque foi eleito para uma outra função, ele declinou então da Comissão de Orçamento. Anésio Nape Júnior, 278 votos, e também Adilson Amorim Puertes, eleito, 278 votos. Note que eram 3 pessoas, mas tem 4, por quê? Porque houve um empate absoluto nos 2 últimos. Então, como não havia um critério de desempate, não há problemas em você ter uma pessoa a mais. Então, os 2 que empataram compuseram o 3º e 4º nomes. Concorreram para a Comissão de Orçamento o Hélio Augusto da Cruz Faustino Júnior, 253 votos. Brancos e nulos, 77. Antes 78, nesse 77. Parece que as pessoas que tiveram dúvida em votar em 3 pessoas tiveram nos 2 casos. Ministério de Construção. Eleito Rony Armoa de Deus, 249 votos. José Duarte Filho, 232 votos. E Wilson Joaquim da Silva, 203 votos. Brancos e nulos, 15. Ministério de Oração, é o último. Eleito Valdir Balbueno, 368 votos. Marcos Antônio Ritt, 245 votos, concorreu. E também concorreu a Leomar Rodrigues do Nascimento, com 79 votos. Brancos e nulos, apenas 7 votos. Nós agradecemos a Deus, então, pelas pessoas que participaram, indicando, aquelas que foram indicadas e consentiram na apresentação do seu nome à igreja, a serviço do Senhor, e as pessoas que votaram. Hoje, no culto das 17 horas, teremos então o ato de posse. Mas vamos orar. Também vamos aproveitar esse momento de oração para interceder por nossas necessidades. Pessoas estão enfermas, pessoas estão desempregadas, pessoas têm problemas familiares, pessoas têm crise de outras naturezas. E eu queria convidar você, se você quiser, vem à frente agora, vamos orar, vamos apresentar a nossa situação diante do Senhor. O pastor Marcos Ritt citou o Salmo 103, que mostra claramente também, num dos seus versículos, que Deus sabe da nossa estrutura. Nós somos pó, nós necessitamos mesmo da mão, do socorro do Senhor, do seu favor. Ninguém, irmãos, acorda de manhã por um ato automático. Ninguém. É Deus quem renova para conosco as suas ternas misericórdias, que não tem fim. Então venha
vamos ter um tempo de oração. Aqueles que podem se ajoelhar e assim desejem, podem fazê-lo, mas não há necessidade também, não é? Quem prefere ficar em pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu estava ali, o Senhor sabe, vibrando. Eu estava tão feliz, Pai, cantando os hinos que acabamos de cantar, porque eles falam de coisas tão verdadeiras. O nosso relacionamento com o Senhor vai para muito além de apenas um compromisso religioso. Nós o temos como Senhor e como Salvador 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. Nós sabemos, Pai, que somos como a erva no campo. Oh Deus, de manhã cedo tão viçosa, tão linda, assim, batizada pelo orvalho da noite, cintilante à luz do sol, mas no fim da tarde, já ausente, já se foi, morreu. Assim nós compreendemos a nossa jornada nessa vida, Senhor. Tantos anos já têm se passado para alguns de nós, e nós não abrimos mão do nome do Salvador, nós não abrimos mão do nome do nosso Redentor. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, e a Tua mão estendida sobre nós é a prova do Teu amor. Nós Te agradecemos, nós Te adoramos, bendizemos o Teu maravilhoso nome. E agora, Deus, vendo os nossos irmãos e irmãs aqui à frente, eu me incluo entre eles, colocamos os nossos pedidos, as nossas necessidades. Senhor, há situações na nossa saúde que precisamos do médico de todos os médicos. É possível comprar um plano de saúde para alguns, mas comprar a saúde é impossível. É possível comprar uma casa para alguns, mas é impossível edificar um lar só com nossas forças. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos tanto de Ti, para que a nossa saúde seja integral na mente, no corpo, na alma, para que nossas famílias estejam edificadas na rocha que é Cristo. Nós oramos pelas famílias, Pai. Oh Deus, num tempo tão difícil, como é tão fácil jogar a toalha e dizer eu não quero mais, eu prefiro o divórcio, nós pedimos, Pai, um batismo de amor para homens e para mulheres. Oh Deus, que os cônjuges, ao usarem a sinceridade, digam, sejamos sinceros, não estamos bem, não é hora de desistir, é hora de nos juntarmos e irmos ao altar do Senhor, aos pés do Salvador, para que o nosso primeiro amor seja revisitado pelo poder de Deus. Filhos, ó Deus, filhos que estão com problemas de toda a natureza, de relacionamentos, filhos que estão, ó Deus, passando por um processo de rebeldia, filhos que foram massacrados também pelos seus pais, que estão agora no romper da juventude, pedindo a sua carta de liberdade. Ó Deus, cuida dos relacionamentos, pais exemplares, mães exemplares, tios exemplares, avós exemplares. Cuida das nossas famílias, ajuda-nos, tem misericórdia, Pai. Senhor, colocamos a vida financeira, o Brasil endividado. Senhor, causa-nos náusea ver um Brasil tão empobrecido. Ó Deus, pessoas morrendo nas filas dos hospitais, maus tratos, Senhor, na área da saúde, tanta situação, Pai, e os bilhões e bilhões e bilhões de dólares sendo saqueados, roubados do erário público. Meu Pai, tem misericórdia do Brasil. Oh Deus, o maior índice de desemprego estamos vivendo, mas pedimos, clamamos, tem misericórdia. Oh Deus, ajuda o nosso irmão, a nossa irmã que estão com dificuldade do seu trabalho, que eles sejam mantidos, ajuda-os a serem proativos, a melhorarem. Senhor, dá colocações melhores para aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que obedecem a Tua palavra em todos os aspectos. Abre portas, Senhor. Oh Deus,
Deus, os nossos microempresários, os nossos profissionais autônomos, ó Deus, todos os chefes de família que dependem de ganhar o pão de cada dia, Senhor, que não lhes seja pesado trabalhar, mas que eles tenham a convicção de que eles próprios, com suas mãos e pés, com a sua inteligência, capacidade de treinamento, não conseguirão sozinhos, Pai. É conjuntural, mas o Senhor está acima de toda conjuntura. Pai, nós oramos, prospera o teu povo, e que o teu povo se lembre, ó Deus, de fazer prosperar a tua obra também. Oramos, ó Deus, por outras áreas que não mencionamos aqui, mas o Senhor sabe daquela pessoa que está deprimida, que está desanimada, desalentada. O Senhor sabe, ó Deus, dos pensamentos de morte, até pensamentos suicidas, que podem estar agora visitando o coração de algumas pessoas, talvez presentes aqui, na nossa família. Ó Deus, tem misericórdia, traz vida abundante, como o Senhor prometeu, e que nós venhamos a dar o primeiro passo para dizer: Senhor, dá-nos essa vida abundante, nós precisamos dela. Pai, nós oramos por esses homens e mulheres que foram eleitos para o ministério da igreja. Pedimos, ó Deus, que a igreja os apoie, que a igreja os acolha, que os empurre para frente, para cima e não para baixo. Que todos digam aos que foram eleitos: conta comigo. Ó Deus, que todos nós nos envolvamos com os pequenos grupos, porque afinal de contas é a igreja do princípio, lá na casa. E nós precisamos tanto uns dos outros nas casas. Nós precisamos ser conhecidos pelo nosso nome, precisamos conhecer o nome do nosso irmão, precisamos de encontro com as mesmas pessoas semanalmente, ó Deus, para que nós nos ajudemos mutuamente. Oramos, Pai, pelos dons, pelos ministérios, por aquilo que o Senhor tem feito na vida da igreja. Traz avivamento, ó Deus. Eu tenho chorado por isso, para mim mesmo. Eu preciso de avivamento, uma chama forte do teu Espírito no meu interior. Oh Deus, lágrimas ao ler a tua palavra, coração quebrantado para ser obediente. Nós precisamos tanto de avivamento. A vida cristã cheia, plena, passa longe de nós, porque nós nos afastamos de ti. Ajuda-nos, tem misericórdia. Surpreende-nos, vai além de nós, Senhor. Não olhe para os nossos merecimentos, será impossível. Não olhe para a nossa fidelidade, será impossível. Olhe para a nossa necessidade de avivamento. Homens e mulheres quebrantados diante do teu altar, vidas limpas, vidas que testemunhem e que exalem o perfume de Jesus Cristo. Numa cidade perdida, Senhor, com drogas, com prostituição. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Vem sobre nós, papai, vem sobre nós. Nós te pedimos humildemente, crendo, Senhor, que o Senhor vai fazer muito mais, abundantemente mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Pela tua misericórdia e graça nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Levante-se, meu irmão, coloque sobre os seus pés e faça a sua parte. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, antes ele disse: tirem a pedra. Tirar a pedra é tarefa minha e sua. E então o Senhor fará aquilo que é impossível. Vamos então, pastor Marcos, conhecer os nossos convidados e visitantes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom orarmos na presença do Senhor, né, irmãos? A oração é uma disciplina. A oração é algo que nós precisamos colocar em prática. Não é algo que eu vou orar porque eu estou sentindo vontade, ou eu vou orar porque eu estou passando por problemas. Não, eu vou orar porque eu quero crescer na graça e na misericórdia do Senhor, porque eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo, amém? Daniel orava continuamente 3 vezes ao dia. Quando veio a perseguição, quando foi jogado na cova dos leões, ele estava em oração, permaneceu em oração e foi livre através da oração. Amém? Que nós tenhamos uma vida de oração aprovada diante do Senhor. Que o Espírito Santo nos desperte para sermos homens e mulheres de oração. E que, se você concorda, diga amém. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor, através da oração. Sabe que Deus nos levantou como intercessores. Amém? Para interceder pelas autoridades, pelo Brasil, pela família, pelas nossas vidas.
A intercessão, a Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus trabalha por aqueles que nele confiam. E quando confiamos no Senhor, temos uma vida de oração aprovada diante do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Queremos nesta manhã então conhecer as pessoas que não são membros da nossa igreja, mas estão aqui conosco, adorando, louvando ao nosso Deus. Nós queremos conhecê-lo, queremos adorar ao Senhor pela sua vida. E se você está aqui e pode se colocar em pé por alguns instantes, nós queremos conhecê-los, amém? Há alguém que não é membro da nossa igreja, que está aqui nesta manhã, lá no fundo. Deus abençoe a sua vida. Vamos cumprimentar aqui o nosso irmão, lá no fundo ali também, ó, tem um irmão aqui. Amém? Mais alguém? Sejam muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus, amém? Receba o abraço da igreja e lá fora receba o abraço também do pastor Gilson. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos estar então adorando ao Senhor, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas antes disso nós vamos ver um momento da missão, um projeto maravilhoso que é apoiado através da nossa igreja, Projeto ID. Vamos ver esse vídeo. Nós somos um ministério com mais de 10 anos. Nesse tempo, Deus nos presenteou com estratégia de evangelismo criativo, onde podemos adorá-lo e cumprir a sua palavra. Uma delas é o nosso acampamento Saindo da Rotina. Seja dentro do rio, no alto da montanha, no meio da natureza, sob a luz do luar, diante de muita arte, o nome de Deus é enaltecido. E agora, nos dias 13, 14, 15 e 16 de abril, é a sua vez de sair da rotina e mergulhar de cabeça com a gente nesses 3 dias de treinamento, aonde você que quer aprender a usar a ferramenta acampamento como estratégia para falar do reino de Deus, poderá pôr em prática tudo aquilo que tem aprendido em sua igreja. Glória a Deus. Enquanto você se prepara para estar trazendo os dízimos e ofertas, apenas uma correção, aqui estava escrito Projeto ID, mas é o Projeto Impacto que passou aqui. O Projeto Impacto está impactando as escolas. Se você não sabe, há muito índice de suicídio nas escolas, não é? Fora outras coisas que estão acontecendo nas escolas. Então as escolas precisam ser alvo das nossas orações e da intervenção da igreja. O Impacto está fazendo isso através de esportes, através de ações que envolve os jovens, e ali no meio daquela aventura toda eles podem ministrar a palavra do Senhor, amém? Vamos estar então adorando ao Senhor, trazendo os dízimos e as ofertas em gratidão e fidelidade ao Senhor. Em pé, vamos cantar com alegria. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar.
já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Pode sentar, irmãos? Benevides, vem pra cá. Isso, Marcão. Vamos louvar e adorar a Deus com Benevides. Joinha? Joinha, Deus abençoe, querido. Irmãos. Queridos irmãos, o coração chega a saltar. Irmãos, eu sempre digo quando eu ponho meus pés no altar, como é bom, pastor Gilson, estar na casa do Senhor, logo de manhã, ouvindo a sua orquestra. Que coisa linda, que Deus continue abençoando os irmãos. A igreja cantando, e de vez em quando eu ouço aqui, o irmão José Bernardes, quando estou aqui. Agora esse quarteto que Deus colocou para nós, o brinde, né? Esse quarteto, o nome dele, que pertence ao irmão Osimar. Eu só não me lembro o nome do quarteto, mas que coisa linda, que coisa linda. Quantos talentos há nessa igreja, né, pastor Gilson? Quantos talentos. Outro dia eu fiquei tão feliz de vir o neto do nosso querido irmão Laurênio, o tenor do Cantor da Esperança, né, ou Liberdade, o netinho cantando ao lado dele. Irmãos, ore por essa juventude que vem vindo. Ore por nós também, nós precisamos de oração. Não esqueça da gente. Nós precisamos, para que possamos estar aqui com a única finalidade: louvar a Deus, num alto intuito. Queridos irmãos, há uns meses atrás, um casal chegou a mim e disse: eu gostaria muito que o senhor repetisse, irmão querido, o hino que eu vou repetir. Eu não sei se eles estão presentes, que eu prometi. Promessa é dívida, né? Quem promete, né? E é o casal, que é Magali, Francisco, não sei se estão aqui, mas se tiver, talvez estão em casa, ou vendo pela internet, mas esse hino toca mesmo comigo. Meus irmãos, sem Cristo não há evangelho, certo? Sem Jesus Cristo, Salvador, não tem evangelho. Não há cristianismo, creio. Eu só quero ler 4 versículos da palavra para poder louvar, se me permite. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, o repreendendo, dizendo: tu ainda não temes a Deus, estando na mesma condenação, no mesmo castigo? Nós, na verdade, com justiça, nós merecemos, porque recebemos o que nos foi feito. Nós merecemos, mas nenhum mal fez. Ele disse a Jesus:
Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus lhe disse, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Que amor é esse, irmãos? Depois de toda essa trajetória, né? Sendo ferido, sendo colocado aquela coroa de espinho, diz os estudiosos que era o pior espinho que existia. Colocaram na cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo e o sangue jorrou. Depois furaram. E os dois malfeitores, um ainda caçoando, como diz a palavra em algumas traduções, né? Debochando e criticando, se tu és, salva nós também. E o outro não. Pai, perdoa. Né? Ele sim, ele errou, mas nós não. E Jesus o perdoa. Esse é o grande amor, irmão. O grande amor, Deus mandando o seu Filho para nos salvar. Pode soltar o playback. Está isso aí. Edgar Martins, vamos recordar um pouco ele. Esse é dele, pastor Edgar Martins. Deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor por nós. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá. Se isto não for amor, pastor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. Céu não é real, tudo perde o valor, se isto não
Só a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. Amém. Obrigado, Aurimari. Obrigado ao pessoal do som, pelo carinho que vocês têm comigo. Muito obrigado. A irmã Vasti falou uma coisa aqui que me tocou. Eu todas as vezes, falando do dízimo, que eu entrego o dízimo, eu oro pelo privilégio que Deus me dá de entregar o dízimo e a oferta. E eu ponho Jerusa, Benevides e Jerusa, porque ela ficou em casa cuidando dos 5 filhos. E eu fui para a rua ganhar o pão. É dela. Amém? Obrigado, irmão. Obrigado, igreja. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. Bota no pronto, né? Estou esperando para ver a mensagem do Senhor aqui. Amém. Uau. Bom dia, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Na ordem do culto aqui, diz que o culto é um culto formal, né? Diz que esse é o culto formal da nossa igreja, mas ele é formal apenas na maneira como nós o tratamos, porque eu creio que esse é um dos cultos mais livres da nossa igreja, porque é onde o Espírito Santo está, a liberdade. E por isso que eu sempre gosto de trazer a mensagem e ministrar a essa reunião, porque nessa reunião eu me sinto livre, porque eu não vejo religiosos aqui, onde a forma é mais importante do que a essência, como eu preguei na semana passada, né? Mas eu vejo pessoas que são livres e apaixonadas por Deus, e que deixam Deus trabalhar na vida delas, e que deixam Deus fazer a obra dele na vida de cada um aqui. E eu acho que o irmão Benevides estava ontem nós tivemos um culto para os adolescentes da igreja, e eu pude compartilhar no culto. Eu acho que o senhor estava escondido ali no meio dos adolescentes ontem, porque não só pela animação dele, pelo vigor, mas pelas palavras em que ele ministrou. Se nós estamos aqui, o nosso único intuito é louvar a Deus. O nosso único intuito é servir a Deus, é entregar as nossas vidas a Deus, é deixar que Ele nos conduza e nos ensine a viver para Ele, né? E que nós possamos realmente cumprir o nosso propósito. Amém? O título dessa mensagem é Servindo ao Propósito de Deus em Nossa Geração. Eu pude compartilhar ela ontem, né? E eu pensei assim, essa é uma palavra para todas as gerações. Ela não é uma palavra para os adolescentes, ela não é uma palavra para os jovens, porque existe uma geração de adolescentes, existe uma geração de jovens, como o irmão Benevides falou, existem adultos, existe a melhor idade, né? Como já tivemos ali no VT, e teremos um encontro para essa idade, para essa geração, mas existe a geração em que nós vivemos. Se você está aqui, você faz parte dessa geração. Se você está nessa igreja, você tem uma responsabilidade com essa geração e de deixar um legado para os que estão vindo, para aqueles que estão olhando, estão observando e procurando a quem eu vou imitar, a quem eu terei de referência. Os nossos adolescentes, as nossas crianças, nós já compartilhamos muitas vezes aqui, eles são influenciados dia após dia, bombardeados por tablet, por celular, pela internet, pela televisão. Antes eram alguns canais de TV, né, que você falava, muda de canal, põe no canal tal, e aí está tudo resolvido agora. Hoje não, hoje há um bombardeio satânico de todas as áreas. Hoje em dia, como eu falei isso na semana passada, as crianças de 1 ano já sabem mexer no celular, desbloquear, ligar, formatar, fazer quase tudo. Elas já têm a tecnologia ali falando com elas. E além disso, nós temos nas escolas também, nós temos as ideologias que têm sido enfiadas goela abaixo nas nossas crianças, nos adolescentes. E quando eu converso com o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 15 anos, e ele me fala as coisas da escola dele que acontecem lá. Eu falo, rapaz, né? E ele fala, não, tio, isso é normal.
né? Não tem preconceito não, né? Tio, acho que você tem que abrir a sua cabeça. E eu falo para ele, meu filho, né, que ele dorme lá em casa, ele sempre passa um tempo lá, eu falo, cara, você tem que se apegar na palavra de Deus, você tem que se fundamentar, é na palavra. Não é o que seu professor fala, não é o que seus coleguinhas falam, é o que a palavra de Deus fala. Porque o mundo, a moda, a tendência, ela vai mudando dia após dia. Conforme eu compartilhei a tecnologia, ela vai avançando e vai nos engolindo. Mas nós temos que estar alicerçados e fundamentados na palavra. Mas não adianta nós apenas lermos a palavra. Nós temos que praticar a palavra. Nós temos que viver a palavra. E através disso, nós serviremos ao propósito de Deus para a nossa geração. Eu queria orar. A mensagem hoje será em Atos capítulo 13, versículo 36. Mas eu queria orar antes um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos sempre pelo privilégio de ouvirmos a palavra do Senhor. Pelo privilégio, Senhor, de estarmos na casa do Senhor, de adorarmos ao Senhor, de podermos ofertar o nosso coração ao Senhor. Mais do que o nosso recurso, a nossa vida, nós ofertamos ao Senhor. E a nossa vida, ela não tem prazo. Não tem prazo. Eu tenho que ofertá-la enquanto eu estiver vivo. Eu sei, Senhor, que há alguns irmãos que são limitados e não podem estar aqui conosco, como o pastor Marcos já visita alguns e outros irmãos da igreja tão queridos, que nos acompanham pela internet, nos acompanham por DVD, que talvez por uma enfermidade estão num hospital, estão em uma cama. Senhor, em nome de Jesus, usa cada cristão, usa cada crente para cumprir o propósito dele, para estar aqui, para estar nesse tempo, nesse mundo e para fazer a diferença nessa geração em que nós vivemos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje a minha voz tá de pregador pentecostal, né? Eu estou meio rouco assim, né? Mas isso é porque ontem eu gritei muito, que eu falei com os adolescentes e eu achei que já tinha falado com o máximo, mas daí eu cuidei da classinha lá da turma de até 6 anos de idade. Meus irmãos, que baile que eu levei, né? Tinha mais ou menos umas 30 crianças na classinha ontem no Mini por causa de uma apresentação. E aí eu fui ajudar na turma de 6 anos achando que eu já sabia cuidar de criança. Ali eu vi que eu não sei nada, que eu tenho muito que aprender. E eu falava e eu começava a tentar e a tia me ajudando e nós dois ali. E aí foi um baile que, para a glória de Deus, essa criançada está vindo com muita disposição e vão fazer um barulho muito grande aí nesse mundo através da palavra de Deus e já estão ouvindo a palavra de Deus e aprendendo e impactando a geração deles também. Atos 13, versículo 36, diz o seguinte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. A palavra de Deus, ela fala sobre muitos homens, né, muitas referências de homens de Deus que impactaram a geração deles, que serviram ao propósito de Deus para a vida deles. E aqui ele está falando sobre Davi. E eu gostei muito dessa parte onde diz o seguinte: Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração. Eu queria começar nessa manhã refletindo com você e fazendo essa pergunta. Avalie a sua vida, avalie os seus passos. Talvez você já tenha sido uma pessoa muito ativa, uma pessoa que serviu muito a Deus e fez muitas coisas. Mas quando você olha para os seus caminhos, quando você olha para a sua vida, você tem servido ao propósito de Deus em sua geração? Você tem servido? Você tem sido uma mulher virtuosa, uma mulher que serve ao propósito de Deus em sua geração, aonde você está? Talvez trabalhando fora de casa, ou trabalhando dentro de casa, como o irmão Benevides disse, trabalhando na igreja, ajudando nos ministérios, ajudando com as pessoas, educando os filhos, educando essa geração, sendo uma referência para essa geração. Você tem sido um homem que serviu o propósito de Deus para a sua geração, através dos seus caminhos? Eu já tive muitos sonhos,
E durante algum tempo, eu pensava, e eu tinha plena convicção, eu me converti com 14 anos, né? E graças a Deus eu não me corrompi na minha adolescência. Eu me converti muito cedo, e a minha adolescência foi na casa do Senhor. E eu não tive namoradinhas, não ficava, né, que era a moda da escola. Eu me mantive santo, esperei no Senhor. Mas eu tinha uma convicção no meu coração. E eu achava que eu tinha nascido para aquilo. E eu pensava assim, eu nasci para casar. Já pensou? Eu falava isso na escola, eu falava isso na igreja, e até quando os meninos, o pessoal da minha família falava, eu acho que você é gay, hein? Porque você não namora, você só fica lá na igreja, né? Você não gosta de mulheres. Aí eu falava assim, eu gosto sim, mas eu nasci para casar, eu não nasci para namorar. E aí eu achava que isso era o meu objetivo de vida, eu vivia para isso. E eu pensava, eu dedicava os meus dias, né, orava, e eu falava para Deus, Deus, um dia eu vou casar, um dia eu vou ter uma casa, um dia eu vou ter uma família. Eu até era um pouco diferente nesse pensamento. Eu fui um adolescente muito normal, um jovem normal, mas eu achava que a minha felicidade seria plena no dia em que eu casasse. Que aquele dia seria o dia mais perfeito da minha vida, porque eu teria uma família, eu teria uma casa. E aí depois eu me casei e foi muito bom, e eu tenho uma esposa que ela não é uma auxiliadora, ela é alguém que ela supera em tudo as minhas expectativas, ela supera em tudo que eu imaginei para a minha vida. Ela me ajuda, ela me orienta, ela me exorta, ela me ajuda na administração financeira, ela me ajuda nos problemas, quando nós temos problemas, ela faz tudo na igreja, em todas as áreas. Mas a minha felicidade não é plena no casamento. Aí talvez você esteja aqui nessa manhã e você tenha filhos, e aí você fala assim, não, na verdade eu nasci para ter filhos, eu nasci para ser pai. Porque quantos pais, né, essa geração ela precisa de pais de verdade. Nós olhamos para as crianças e vemos crianças sem pai, sem mãe, sem um pai presente, sem alguém que faça diferença na vida delas. E eu tenho uma filha, e eu amo a minha filha, e eu faço de tudo por ela. Algumas pessoas até que me seguem nas redes sociais, eu faço questão de mostrar as coisas que eu compartilho com a minha filha, que eu saio com ela sozinho, que eu vou no parquinho com ela, que eu corro com ela, eu conto as histórias dela, eu ensino ela, eu leio a historinha, e agora ela está assim, quando ela vai dormir, ela fala, o pato, papai, o pato, porque ela quer ouvir a história do pato, né? Aí eu tenho que pegar o livrinho da história do pato, aí eu leio para ela e ela fala, o pato. Eu falo, filho, é o pato, olha o papai do pato, ele é bravo. Aí eu vou contando para ela, mas eu participo disso na vida dela. E aí algumas pessoas acham, não, na verdade, eu nasci para ser pai. Eu nasci para educar e para fazer isso, né? E para ser pai, para ser mãe, para ser avô. E quando nós temos um avô, né? O meu avô diz que o avô é um burro velho que o filho amansa para o neto poder montar, né? Que o meu avô fala isso, porque os netos eles pintam e bordam com ele, né? A minha mãe agora ela é avó. E aí esses dias a minha mãe deu uma cambalhota lá em casa para chamar a atenção da minha filha, da Esther. Minha mãe dando cambalhota. Eu falei, mãe, se você travar essa coluna aí, né, depois não vai ter SAMU que vai te socorrer. Mas ela faz de tudo para isso. E ela dedica o seu tempo para isso. Mas, meus irmãos, quando eu li esse texto e quando nós lemos a palavra de Deus, Davi serviu ao propósito de Deus para a sua geração. Talvez você está aqui e você pense, não, eu nasci para ser um empresário, eu sou um ótimo empresário, eu sou um líder, né? E eu faço isso muito bem, eu lidero as pessoas, eu faço a diferença na vida das pessoas, eu cuido das pessoas, ou eu nasci para fazer ações sociais, eu nasci para ser médico, eu nasci para ser engenheiro, eu nasci para isso, eu nasci para aquilo. Mas o irmão Benevides, sabiamente, ele disse antes da pregação, nós nascemos para louvar ao nome do Senhor. Você pode ser um grande pai, e é muito gostoso ter família. Eu disse isso, porque às vezes nós começamos a tirar o foco do Senhor, até com a família, que é uma coisa de Deus,
que é um presente de Deus para as nossas vidas. O casamento, né? Os filhos, os netos. O irmão Arão uma vez disse, aqui nesse púlpito, que às vezes nós dedicamos a vida inteira para guardar dinheiro, para comprar uma chacrinha, para comprar um sítio, para comprar alguma coisa. E aquele que era um presente de Deus, toma o lugar de Deus para as nossas vidas. E nós deixamos de servir ao propósito de Deus para a nossa geração, por causa das bênçãos que Deus nos dá. Eu quis contar essas coisas, porque são coisas que Deus nos dá, que Deus nos permite trabalhar e fazer e ganhar e conquistar, que são para a glória dEle. Mas de nada disso terá valor se nós não servirmos ao propósito de Deus para as nossas vidas. E se você está aqui, você tem o compromisso de impactar essa geração. Essa geração. E a geração não são apenas os adolescentes, porque às vezes nós olhamos os jovens e nós temos a tendência de olhar para eles e dizer: esses jovens é que precisam fazer agora, eu já fiz a minha parte. Mas, meus irmãos, há quantos amigos nós temos, há quantas pessoas que estão conosco diariamente, talvez fazendo a nossa caminhada, talvez tomando aquele tereré gostoso, ou chimarrão, né, que muitas pessoas têm esse costume, ou naqueles amigos que nos visitam e tomam aquele cafezinho conosco, ou na padaria que nós vamos. Nós temos a obrigação de ser diferente, de fazer a diferença. Não importa o tempo em que você vive. A palavra diz que Davi, enquanto viveu, serviu a sua geração. Ele cumpriu os propósitos de Deus. E o irmão Benevides, ele sempre fala que é um prazer, é um privilégio ele cantar, mas há outros irmãos que não têm esse dom, não podem cantar, mas você tem a palavra de Deus no seu coração, para que você compartilhe ela. E aí eu vejo alguns homens de Deus, como Davi e como Moisés. Davi, ele serviu aos propósitos de Deus para a sua geração, mas não foi fácil. Não foi fácil. Davi enfrentou muitos gigantes. Hoje, nós temos o gigante da informação, o gigante das ideologias de gênero, e ideologias sociais, ideologias de direita, e tantas outras ideologias que têm sido colocadas e enfiadas goela abaixo na nossa geração. E às vezes nós nos pegamos lutando por ideologias e paramos de anunciar a palavra de Deus. Eu aprendo com Davi, e eu já preguei sobre isso, lá em 1 Samuel 17, versículo 45 e 47, quando Davi enfrentou o gigante. E ele disse: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Nós podemos cumprir os propósitos de Deus em nossa geração, mas não adianta nós fazermos isso com a força do nosso braço, com a força da nossa capacidade. O pastor Gilson orou aqui hoje sobre as nossas dificuldades, sobre as enfermidades que nós enfrentamos, sobre os problemas financeiros, sobre as difamações, acusações, sobre os problemas familiares. Talvez você tenha passado por tantos problemas e pensa assim: há mais problemas do que coisas boas, mas está bom. Tem até uma música que diz: está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Eu estou vivendo, eu estou vivo, eu tenho motivos para agradecer. Não, meus irmãos. Está ótimo, porque nós temos Deus a quem nos consola, nós temos um Senhor a quem luta as nossas batalhas, e às vezes nós olhamos para os gigantes e nós falamos: esse gigante é grande demais, nós temos medo e nós recuamos. Mas Davi, ele sabia que somente com coragem, e não é coragem carnal,
Não é um homem valente, aquele, né, que briga no bar, que não tem medo de homem, que fala alto, ou uma mulher corajosa que não tem medo de ninguém. Mas a nossa coragem, ela deve ser espiritual. Porque as batalhas, as maiores batalhas, elas são vencidas de joelhos. As maiores lutas, as maiores dificuldades, elas não são vencidas com a nossa força. E talvez você está pensando, mas eu não tenho mais força. O meu corpo já não responde mais, eu já estou esmurecido com a idade. Mas, meus irmãos, vença em oração. Você é forte, não quando se levanta, mas você é forte quando se ajoelha. Quando se ajoelha. E eu sempre cito, e eu sempre vou citar homens de Deus que influenciaram a minha vida. Assim como o avô da minha esposa, eu até falo que é meu avô, né? O avô da minha esposa, seu Vicente, que hoje eu vou almoçar, inclusive, lá na casa da dona Floripa, né? da mulher dele, mas em todos os dias que eu ia lá naquela casa, ele estava orando. Eu acho que ele orava o dia inteiro. Ele não fazia nada além de orar e dar palavras sábias e falar. E aí vem uma outra coisa que eu aprendi com Moisés, lá em Êxodo 3, lá em Êxodo 33, no versículo 8, diz o seguinte, até o versículo 11, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo ia até onde? Ia até a presença de Deus. Todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das tendas. As pessoas ficavam observando. Olha, vai acontecer algo diferente. Moisés está indo à tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Eu fazia isso com o seu Vicente. Assim que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé. A nossa forma de adorar é uma referência, ela cumpre o nosso propósito, cada qual na entrada da sua própria tenda. E agora vem a parte mais gostosa. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés falava com Deus como quem fala com um amigo. E Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Homens que eram conhecidos como amigos de Deus. Eu tenho falado aqui, e para a glória de Deus eu tenho pregado muitas vezes nesse culto, que é muito importante nós termos intimidade com Deus. Mas, meus irmãos, como eu disse aqui no início dessa mensagem, nós temos que ter liberdade na presença de Deus. Não adianta nós apenas orarmos por orar, orarmos para seguir uma rotina, mas olha que delícia, como Moisés falava com Deus face a face, e Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. Quantos amigos de Deus temos aqui nessa manhã? Nós somos amigos de Deus. O meu amigo, a minha esposa é minha amiga, ela é a minha melhor amiga nessa terra, mas Deus é quem é o meu melhor amigo de todos, porque Deus me ama incondicionalmente, e Ele é aquele amigo que às vezes eu piso na bola com Ele, sabe, e aí eu vou, e aí eu decepciono o meu amigo, mas Ele está falando, amigo, vamos andar juntos, eu te amo, você tem um potencial muito grande. As pessoas às vezes não enxergam o potencial que nós temos, as pessoas enxergam as nossas características externas, elas olham, você é tímido, você é velho, você é novo, você não pode isso, você não pode aquilo. Mas Deus nos olha como um amigo de verdade. E amigo é aquele que nos olha além das nossas atitudes. Mas o amigo de verdade, ele não apenas dá uns tapinhas nas costas e fala aquelas palavras que nós precisamos ouvir, mas ele nos exorta. O amigo se preocupa. Nós temos que ter essa intimidade com Deus. Quando nós temos coragem espiritual e somada com a amizade de Deus,
Nós temos que ser corajosos, baseados na palavra, baseados nas promessas de Deus, baseados nas coisas que Deus já nos falou. Mas não adianta nós apenas ficarmos nisso. Nós temos que ter Deus como um amigo. Aí sim, nós cumpriremos o propósito de Deus para a nossa geração. E quando eu falecer, quando eu morrer, eu quero que as pessoas olhem para a minha vida, e eu sei que esse é o desejo de todos aqui, e elas digam: Rafael serviu ao propósito de Deus para a sua geração. Porque ele não era uma referência apenas para as crianças, ele não era uma referência apenas para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, mas ele era para a geração, para os idosos. Você está aqui porque você tem que impactar a sua geração. Talvez na sua casa você tenha um neto, você tenha um filho, você tenha um sobrinho que tem dado muito problema, que tem criado uma insatisfação ali na sua casa, e você tem ficado preocupado com ele. Você está ali para ser uma referência para a vida dele. Você está ali para ser uma referência para os seus netos, para os seus filhos, para todas as pessoas. Mesmo que talvez você pareça uma pessoa invisível ali. Já se sentiu assim? Às vezes nós servimos a Deus com tanto vigor, e nós fazemos tantas coisas para o Senhor, e nós temos tanta intimidade com Deus, e os resultados não aparecem. E nós olhamos e pensamos: mas Deus, eu tenho amizade com o Senhor é meu amigo, eu estou buscando ao Senhor, eu tenho feito as coisas com coragem, eu tenho me apegado às palavras, e cada domingo, e cada célula, e cada encontro, e cada vez que eu abro a palavra do Senhor, é uma palavra de encorajamento, mas eu não vejo, parece que eu sou invisível, parece que a minha intimidade com o Senhor é invisível. Deus está falando com você nessa manhã: cumpra o seu propósito, viva a sua vida. E assim como o seu Vicente, ele não viu a conversão da maioria dos seus netos, mas eles se converteram. Ele não viu a conversão da maioria dos seus bisnetos, mas eles servem ao Senhor. Cumpra o propósito de Deus, trate Deus como um amigo, e tenha coragem para vencer e para enfrentar as batalhas que se levantam, os gigantes que se levantam contra a sua vida. Alguns irmãos, eles vivem a sua vida inteira na presença do Senhor, servindo ao Senhor, trabalhando com vigor, cantando, ajudando, mas no fim da sua vida, eles se desanimam, eles se cansam e eles até se esfriam espiritualmente. E aí, quando nós olhamos para a vida desses irmãos, nós falamos: mas como ele tinha uma intimidade tão boa, e hoje ele se enfiou em tal lugar, hoje ele não quer mais saber, hoje ele só fica reclamando, só fica falando de coisas que ele fez. Não seja essa pessoa. Seja uma pessoa que vive a presença de Deus em todos os dias da sua vida. E como Davi, que você cumpra o propósito de Deus para a sua geração em todos os dias. Feche seus olhos. Eu queria orar com vocês. Vou roubar o seu privilégio de orar, posso? Pode. Fica aqui comigo. Eu quero que você louve a Deus pela vida desse servo do Senhor que nos trouxe a palavra, com uma salva de palmas. Aplauda o Senhor pela vida do Rafael. Glórias a Deus. Queria dizer aos irmãos que eu fui muito edificado nessa palavra. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E assim que Deus faz, Deus vai renovando líderes. E nós vemos, então, Rafael Fogaça, um dos nossos líderes, pastores mais jovens, sendo usado assim tão poderosamente por Deus. Que coisa linda. Como ele falou com propriedade sobre o casamento não é suficiente. Ser pai, por maravilhoso que seja, não é suficiente. Avô, por meloso, cheio de perfume que seja, ainda não é o melhor. A profissão, nem a profissão dará a nós aquilo que nós precisamos para satisfazer o propósito de Deus. Eu estava olhando o texto e diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado. E aí, é interessante, ele não serviu à sua geração. Você pode dizer: não, que bom, não é? Sou uma pessoa útil,
Eu trabalho, eu tenho relacionamentos, eu sirvo as pessoas, eu sou útil. Não. Não é servir as pessoas, embora esse seja um mandamento, embora isso seja santo, é o que Deus quer. Mas o texto é mais profundo. Ele diz: servir ao propósito de Deus para a sua geração. Que coisa maravilhosa. Fui tão abençoado. Parabéns, Rafael. Palavra de Deus, palavra dita com muita propriedade. Isso trouxe um apelo por mim. Por isso eu não aguentei. Eu avisei para o pastor Marcos: eu vou assumir essa palavra aí. Eu não aguentei. Eu fui tomado pela palavra do Senhor, por intermédio do servo do Senhor. Eu fui tomado pela palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Nós precisamos ter em mente o que ele disse: entrar na presença de Deus e ter relacionamento com Deus, a ponto de Deus nos ter como amigos. Pense agora comigo: o cosmos, o universo todo. O que há por trás e acima do universo todo? Deus. E Deus escolheu você e a mim para ter relacionamento. Irmãos, esta é a maior e melhor, mais alta comenda que um ser humano pode ter. Deus se interessar por ele. Isso vale mais do que qualquer coisa. Estarmos na presença de Deus é muito mais do que ser religiosos. Porque há muitas religiões, uma escolhe A, B, C, D, que não ocorra que algum de nós, alguém se sinta tranquilo dizendo: olha, eu estou na igreja porque todo mundo precisa de uma religião. Irmãos, isso é pouco e pequeno demais. Você foi chamado para um relacionamento proposital com Deus, cheio de propósito. Deus quer usar a sua e a minha vida maravilhosamente para a glória do nome dEle. E Ele vai usar todos os momentos, todas as profissões, circunstâncias para isso. Me chama muito a atenção um dia alguém ter dito assim para mim: olha, pastor, eu acho que é um pequeno equívoco, porque quando vocês falam da gente fazer discípulos e tal, eu creio que isso é para os irmãos que foram chamados para isso. Né? Nós somos chamados para várias áreas, né, de atuação, e Deus chamou alguns para isso. É ministério específico, é o seu ministério, o ministério dos pastores, dos missionários. E eu tive a oportunidade de abrir a Bíblia com aquele irmão e dizer: irmão, é um engano, é um engano. A missão é para todos, porque o relacionamento é com todos. Todos que foram ganhos para a cruz, pela cruz, vão trabalhar agora para anunciar a cruz de Cristo e a ressurreição. E aí abri a Bíblia, por exemplo, vamos ler Atos capítulo 8. Quando surgiu perseguição, Atos capítulo 8, todos os crentes foram espalhados por todo canto, com exceção dos apóstolos que ficaram em Jerusalém. E o que diz o texto? E a palavra foi propagada por todo o mundo da época. E não foi pelos apóstolos, porque eles ficaram em Jerusalém. Foram as pessoas, os crentes que levaram a palavra de Deus. Olha o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Vai além de ser pai, avô, de ser marido, vai além de ser um profissional. A palavra de Deus nos foi confiada. E não foi só esse texto que disse, mas se você continuar lendo, você vai observar no livro de Atos que no capítulo 6 os diáconos são eleitos, eles não são chamados como os pastores. E o primeiro mártir não foi um apóstolo, foi um diácono, um líder na igreja, que não era dos tais profissionais da religião. Primeiro mártir cristão não foi um dos apóstolos, mas um servo de Deus, como os irmãos, cheio de fé do Espírito Santo, e viu o Senhor se levantar para recebê-lo. Quando o irmão vê o primeiro avivamento fora de Jerusalém, que acontece em Samaria, nenhum apóstolo estava lá. Foi pregado por um crente da igreja, o outro diácono chamado Filipe. Você está vendo como a obra do ministério não é para os pastores, para os contratados, para os missionários, é para toda a igreja? Por isso o texto é maravilhoso. Deus foi honrado por Davi, que serviu o seu propósito na sua geração. Não é só servir a geração, é servir ao propósito de Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Estou muito feliz demais, porque recebi uma palavra tão poderosa. Obrigado pelo testemunho do Benevides, que falou a mesma coisa, ele profetizou o que seria dito. Vamos ficar em pé, irmãos, e nós vamos orar. Eu vou pedir um favor, que assim que eu terminar de orar, o irmão não saia, porque esses nobres irmãos que estão servindo a Deus prepararam algo para o Senhor, e chama-se poslúdio,
aquilo que finda o culto. Então o culto só termina quando eles terminarem de tocar. Então você não vai dar as costas para ele, não é, para a orquestra, para os músicos, para os nossos levitas. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra maravilhosa, palavra de Deus, tão bem explanada pelo teu servo. Como eu fiquei feliz de ver o teu servo sendo usado na palavra, sem ter que inventar discurso, na palavra, e pelo poder do teu Espírito. E é por isso, Senhor, que a palavra me tomou, e eu senti o desejo de compartilhar, ó Deus, essa agonia do meu coração, por ver o povo do Senhor cumprir o propósito do Senhor na sua geração. Ó Pai, que essa palavra caia em solo muito fértil no nosso coração, que esse seja o incômodo dessa semana, que nenhum de nós se esqueça desta responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós, e que façamos o máximo para melhorar o nosso relacionamento com o Senhor e atuarmos segundo o propósito do Senhor para nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Podem assentar-se, amados.